Continuando as nossas dicas sobre o Vale Nevado, hoje nós vamos falar sobre um outro assunto do qual a gente recebe muitas perguntas. Se aluga-se roupa antes ou depois de chegar ao Vale Nevado? O meu conselho é que vocês sempre aluguem a roupa antes de subir a montanha. E por uma questão muito simples. Porque se por um acaso a estrada fechar durante a sua subida, e isso acontece mais do que você possa imaginar, você já vai estar devidamente vestido. Não vai passar nenhum perrengue com frio, com a neve, com tudo mais. A gente mesmo já teve uma experiência de uma vez, antes de subir, para nossa sorte foi antes, a estrada ter sido fechada, ficou fechada por cerca de 2 horas e meia, e a gente teve que ficar esperando a autorização para subir a montanha. Como a gente estava lá embaixo, foi tranquilo. Mas imagina se a gente já estivesse na metade do caminho e a estrada fechasse, e a gente estivesse sem nenhuma roupa apropriada. Como é que ia ser? Ia ser um problema. A gente tem um amigo que é dono de agência de viagem e todo ano leva a gente lá para o Vale Nevado. E no ano passado aconteceu uma situação em que ele estava presente, que eles estavam indo para o Vale Nevado, passaram um lugar para alugar roupa, todo mundo alugou, mas teve uma família, que era um casal e uma criança de 6 anos, que não quis alugar, que preferiu deixar para alugar lá em cima. E o que aconteceu? A estrada fechou, eles ficaram mais ou menos 2 horas no meio do caminho esperando, sem roupa apropriada. A criança estava de calça jeans e casaquinho comum, para vocês terem uma ideia. Por sorte, a guia que acompanhava o grupo tinha um casaco extra e pôde emprestar pelo menos para a criança não passar a friaca da montanha. Agora os pais tiveram que ficar o tempo todo dentro do carro para, ficar quentinhos e tudo mais. Então, para evitar esse tipo de circunstância, o ideal é realmente que você alugue antes de subir. A questão não é nem tanto o preço, porque na realidade ele nem varia tanto assim. É mais a questão da segurança e do seu conforto, porque se por um acaso você der o azar da estrada fechar no meio do caminho, enfim, como aconteceu nessa história que eu contei pra vocês, não vai ter nenhum problema de ficar passando frio lá. Não é obrigatório, é recomendado que você faça isso. Então, se você, por exemplo, não tem um sapato impermeável, não tem um casaco impermeável, luva impermeável, então é super aconselhável que você alugue. Se você já tem esse tipo de roupa ou de sapato, aí não é necessário. De repente você aluga só a calça de neve, o óculos de sol específico para neve, enfim, uma outra coisa, ou até não aluga nada. Uma coisa que eu não recomendo, por exemplo, é você comprar, de repente investir uma grana comprando um casaco ou uma calça específica para neve para fazer uma única viagem. Se você tem pretensão de fazer várias outras viagens para a estação de esqui ou para lugares muito frios que tem neve, ok, esse investimento vale a pena. Mas se essa é a sua primeira viagem, isso não é uma coisa que você vai fazer sempre, eu acho que vale mais a pena alugar do que você investir uma grana comprando isso, porque não é barato. São roupas que ocupam muito espaço no guarda-roupa e que você vai usar tão pouco, enfim, que eu não sei, até que ponto compensa ou não. Então, na hora de alugar, o que eu aconselho a alugar de fato? Em primeiro lugar, sapato, a bota impermeável específica para neve. Repito, se você tem um sapato impermeável, não é necessário. Agora, se você não tem, invista nisso, porque ir para neve só de tênis é sinal de problema. E em segundo lugar, um casaco impermeável próprio para neve, a mesma coisa, se você não tem um nessas características. Depois seria a calça, principalmente se você quer brincar do tipo escorregar na neve, se você de repente vai fazer aula de esqui, que fatalmente você vai cair de bunda no chão algumas vezes. Então, para você não ficar com a sua calça toda molhada, de repente investir no aluguel da calça também é uma coisa bacana. Depois a luva, que também não é uma luva qualquer, é o mesmo sistema, uma luva impermeável, quentinha, E por último, se você não tiver, mas isso eu acho já é um pouco mais indispensável, é o óculos, tá? Porque é super importante você estar com óculos de sol. Então tem aqueles óculos específicos, que são todos fechados, mas se você tiver um óculos de sol comum, ele já ajuda. Agora, se você vai fazer realmente aula de esqui, snowboard, ou então vai passar vários dias lá, de repente investir no óculos também é uma boa. E se você quer saber mais ou menos os preços das coisas, eu tenho aqui alguns, tá? Por exemplo, casaco, bota e calça tá na casa dos R$40 o aluguel.
Já o óculos e a luva, aproximadamente R$ 25. Isso no câmbio de hoje, né? Do peso chileno para o real. E pode variar um pouquinho de nada entre uma casa e outra, mas na realidade, como eu já disse antes, os preços eles não variam tanto assim. Então você já pode contar mais ou menos com esses valores. Ah, esse valor é por dia, ok? E um outro mito que existe em relação à neve, isso vale não só em relação ao Vale Nevado, mas em relação a qualquer outro destino de neve, é achar que porque você está numa estação de esqui, que vai ser sempre muito frio. Como vocês vão ver nessa foto aqui, ó, eu tô com uma calça de neve, ok, eu tô com uma bota impermeável, mas eu estou apenas com uma blusa de algodão, mais ou menos como essa daqui, simples, não tinha nada por baixo, não tinha segunda pele, não tinha nada, porque nesse dia especificamente não estava fazendo tanto frio, aliás, não estava fazendo frio nenhum, porque em dado momento, inclusive, eu cheguei a arregaçar as mangas porque estava muito sol e muito quente. Então, na verdade, é uma caixinha de surpresa, pode ser que faça muito frio, que você pegue menos 10 graus, pode pegar 0 graus, mas você pode pegar temperaturas positivas e chegar a fazer realmente calor. Então a roupa impermeável é indicada por conta da umidade, para você não sair todo molhado, mas não necessariamente que vai estar um frio de rachar. Agora, claro, não é por causa disso que você não vai preparado para lá. Lógico, você tem que ir preparado para o pior, né? Imagina aí menos 5, menos 10, porque qualquer coisa acima disso já vai ser bacana, já vai ser lucro. Mas é mito achar que porque está numa estação de esqui vai ser sempre muito frio. E por fim, uma dica extra que eu dou sempre é que quando você for para qualquer destino de neve, leve sempre protetor solar e óculos de sol. As pessoas acham porque estão no frio, especificamente porque estão na neve, que isso não é importante, mas justamente por causa da neve, do reflexo do sol, do branquinho da neve, que a gente se queima mais do que se estivesse pegando sol numa praia do Nordeste brasileiro. Então você pode ficar todo queimadinho, vai voltar com as bochechas todas rosas. Então encha a cara de protetor solar. E esse mesmo reflexo, ele quando bate no olho, chega a doer o olho. Você fica meio cego em determinadas circunstâncias. Então usar óculos de sol o tempo todo, mesmo que você não vai esquiar, não vai fazer nada, só vai lá visitar, leve um óculos de sol comum seu que você tem em casa, não precisa ser um óculos especial, e passe protetor solar em todas as partes que estarão expostas do corpo, que assim você vai ter garantia de não ter problema nenhum com relação ao sol. E é isso, essas são as nossas dicas de hoje sobre Vale Nevado, sobre roupa, não só para o Vale Nevado, mas para qualquer outra estação de esqui, na nossa semana especial aqui de Vale Nevado. Para você que quer mais dicas, entre no nosso blog, você já sabe, www.turistaprofissional.com, que a gente lá tem um monte de dicas sobre o Vale Nevado e também sobre malas de inverno, o que deve levar, o que não deve levar, quantidades, que tipo de roupa, que tipo de meia, segunda pele, que tipo de casaco, enfim, a gente tem vários posts lá dando esse tipo de dicas, além das dicas do Vale Nevado, que é o nosso assunto especial. E amanhã tem mais vídeo aqui, fique de olho!